durante uma reunião de revisão da sprint, mais um evento do Scrum, tá? Que é quando a gente faz a apresentação do que foi desenvolvido ali para as partes interessadas, para o cliente. Um membro da equipe demonstrou uma nova funcionalidade e comentou que demorou mais do que o esperado devido à falta de documentação técnica. Em seguida, perguntou ao membro sênior da equipe como poderiam evitar isso no futuro. O que o facilitador da reunião deve fazer? O que acontece, gente? O Scrum é um framework muito simples, sabe? Mas ele tem regras muito estritas, né? Então, assim, tem gente que começa a implementar o Scrum e um dos eventos do Scrum é a reunião diária. Vou só dar um contexto aqui para vocês. Reunião diária tem uma regra, é muito clara. Ela deve durar no máximo 15 minutos. Ponto. E aí as pessoas começam a fazer a reunião diária e a reunião começa a durar 30 minutos, começa a durar 40 minutos, começa a durar 1 hora. E todo mundo começa, e o Scrum Master, o gerente do projeto, começa a achar aquilo normal. Ah, mas é porque passou um pouquinho, né? Não vou deixar as pessoas, não vou interromper as pessoas. E o que acontece? Depois de uma semana fazendo reunião diária, tá todo mundo com pavor daquilo, porque afinal de contas você perdeu 1 hora do seu dia numa reunião que era para durar 15 minutos, né? Então essas regras, elas são muito simples, mas elas têm que ser obedecidas. A revisão da sprint tem um objetivo muito bem definido, que é apresentar o resultado, só o resultado que foi feito para as partes interessadas e obter feedback, para que a gente consiga planejar a próxima sprint de acordo. O que eu quero é dizer, olha, ter o feedback do tipo, eu tô indo no caminho certo, é isso mesmo, o que eu preciso, como é que eu corrijo a minha rota, né? É o momento que eu tenho para apresentar e corrigir minha rota junto ao cliente. Então, assim, quando a questão diz que um membro da equipe demonstrou uma nova funcionalidade, beleza, ele está fazendo o que se espera dele. Na hora que ele comentou que demorou mais do que o esperado devido à falta de documentação técnica, dane-se. Ele já começou a errar aqui. Já está errado aqui. Não é assunto para discutir nessa reunião. Em seguida, perguntou ao membro sênior da equipe como poderia evitar isso no futuro. Pior ainda. Então, o que tem que ser feito? É simples. Pedir ao membro da equipe para refletir sobre como fazer essas melhorias em outra reunião. Existe uma outra reunião que é para isso, que é retrospectiva. O cliente não quer saber disso. Quem está lá, o tempo é precioso. Essas regras, gente, elas não são chatice, elas são para respeitar o tempo das pessoas que estão participando lá. Então, numa reunião diária, começa a ter uma discussão técnica que diz respeito a 2 pessoas, tem outras 7 pessoas ali perdendo tempo por causa de uma discussão que não tem nada a ver com elas. A mesma coisa aqui, você está tomando o tempo do cliente ou de uma parte interessada, porque você está discutindo um troço que ele não quer saber. Aliás, é muito comum, né? Um anti-pattern, né? Um erro comum é quando uma equipe não está desempenhando bem, ela não entrega, ela não chega ao resultado que é para ser apresentado, né? Ao final de uma sprint, numa revisão da sprint, e ela começa a contar o que aconteceu na sprint. Ninguém quer saber disso. Não é problema das outras pessoas, não é a hora para discutir isso. E por que ela faz isso? Porque ela não tem nada para apresentar, ela tem que se justificar, então ela começa a contar a história. Não é a hora disso, tá? Então, assim, deixar a discussão fluir naturalmente, pois é importante só intervir se a discussão continuar por muito tempo. Não é o objetivo dessa reunião esse tipo de discussão. Interromper o membro da equipe porque o proprietário do produto não deveria saber que a documentação está faltando, você pode até interromper, né? Mas não é por causa disso. Não é porque o PO não deveria saber que a documentação está faltando. É porque não cabe essa discussão. Neste momento, né? Não é que a discussão em si é ruim, o momento é que não é adequado. Letra D, deixar a discussão continuar e pedir ao proprietário do produto que dê feedback sobre possíveis melhorias. Não é a hora disso. Também não é. Então, o melhor aqui é realmente a letra B. O Fernando aqui é uma boa pergunta, e aí boa porque ela me permite, né, deixar claro aqui para todo mundo. A Sprint Review não seria o momento ideal para discutir a revisão de tudo que aconteceu no Sprint? Não. Tudo não. Por exemplo, né, vamos pegar esse exemplo específico aqui. Uma nova funcionalidade comentou que demorou mais do que o esperado devido à falta de documentação técnica. Esse é um problema processual. Eu não tinha documentação técnica comigo. Onde que eu discuto o processo? Na retrospectiva. Então, assim, o objetivo da sprint é, no fim das contas, obter feedback sobre o que foi produzido por parte do cliente, né? Ou de alguém que o represente, mas preferencialmente o cliente,
para que você possa saber se você está no rumo correto ou não. Existe um outro evento chamado retrospectiva, onde a gente vai realmente ver por que uma determinada coisa funcionou, por que uma outra não funcionou, como que a gente pode melhorar, se faltou, né, uma documentação técnica, o que eu posso fazer para eventualmente isso não acontecer na próxima sprint, é num outro momento, tá? E se você gostou desse vídeo, dessa explicação, é claro, você tem interesse em gerenciamento de projetos, você tem interesse na certificação PMP ou na certificação CAPM, que é a irmã mais nova da PMP, né, para quem ainda não tem experiência em gerenciamento de projetos, e é bem provável que você queira saber mais a respeito do meu curso preparatório para essas duas certificações. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link que você pode clicar, saber mais a respeito desse curso, tem um vídeo explicativo, então vai lá, assiste ao vídeo, logo abaixo tem um formulário para que você já possa fazer a sua pré-inscrição, a gente vai entrar em contato com você para que você possa efetivar a inscrição. E por que é importante isso? A gente vai começar uma nova turma no dia 7 de novembro, mas o quanto antes você fizer a sua inscrição, mais barato você paga. E assim que você efetivar a sua inscrição, você já pode começar os seus estudos, né? Então você começa desde já os seus estudos numa turma que está em andamento e quando começar a próxima turma, que é a turma 35 lá em novembro, você vai poder participar dela integralmente. Então, o quanto antes, mais barato você vai pagar, mais tempo de acesso você vai ter e mais tempo de suporte comigo você vai ter também. Vai lá e manda ver agora mesmo.